Dia de aula. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de ciências, nós vamos continuar falando sobre os vegetais. Hoje nós vamos ver um pouquinho os vegetais no nosso dia a dia. Então vocês vão perceber, a gente vai ver, né, ao longo das atividades, que os vegetais eles estão presentes no nosso dia a dia na alimentação, né, como também em alguns objetos que nós utilizamos no dia a dia. Então, às vezes, pô, como assim? Porque geralmente quando falamos de vegetais, a gente sempre lembra na alimentação. Mas nós vamos observar que eles estão mais presentes do que a gente imagina. E também nós vamos ver a diferença um pouquinho entre a mata nativa e a plantação. O que é a mata nativa? A mata nativa são vegetais que já estão presentes, né, nos ambientes que são por conta da natureza, que já vem da natureza. São os, como que a gente fala? Elementos naturais. E também vão ter as plantações, que não deixam de ser elementos naturais, só que a plantação não é nativa. Teve que alguém ir lá e plantar, certo? Então vamos observar essas duas coisas para a gente estar realizando as atividades, tá bom? Vamos lá? Então vamos dar início às atividades. A primeira coisa que vocês veem no quadrinho verde tem uma pergunta. Como a gente está falando dos vegetais, eu falei que eles estão presentes, né, em várias situações do nosso dia a dia. Vocês vão responder essa pergunta aí. Então, está perguntando assim, que vegetais fazem parte da sua alimentação? Então, vocês vão fazer uma listinha lá dos vegetais que vocês consomem, certo? Depois, nós vamos observar aí abaixo um ambiente. E está dizendo assim, nos diversos ambientes em que vivemos, notamos a presença de vegetais. Então, a gente vê aí, né, uma cidade. Então, tá bem de longe, mas dá pra gente observar que tem muito verde. Então, por exemplo, lá depois dos prédios tem as ruas, as avenidas arborizadas. E aí também uma setinha nos jardins de diversas residências e até mesmo de estabelecimentos comerciais. Também os vegetais no gramado do campo de futebol. Logo abaixo aí nas praças e nos parques temos a presença de muitas árvores e de vegetais menores. Na página seguinte, a gente vê a imagem, né, uma foto de uma região rural, né, do campo. Lembra lá no início quando eu falei que a gente ia ver a diferença entre as plantações e a mata nativa? Então, nessa imagem, dá pra gente observar bem. Então, vocês veem lá em cima, tem as duas, né, setinhas que ligam aí. Nestes locais onde podemos ver plantações de soja. Então aí a gente vê, né, uma que já tá mais formadinha e o outro que tá começando a se formar. E logo abaixo aqui a gente vê muita mata nativa, que são essas árvores. E também do lado a gente já vê local onde as margens do rio são arborizadas, que também tem muitas árvores à margem do rio, certo? Então aí a gente consegue observar aquela diferença lá que eu disse para vocês no início. Então, agora que nós já falamos sobre a presença dos vegetais nos ambientes, agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a nossa alimentação. Vocês já fizeram lá, né, a lista de vocês no caderno. E agora a gente vai observar aí, por exemplo, a gente vê um prato, né, muito saboroso e além de ser muito saudável. Nesse prato tem vários vegetais que a gente vê aí, né, tem até em cima aí a imagem, né, do vegetal e depois ligando aí no prato. Então, a gente vê a cenoura, o alface, o arroz, o feijão, o tomate, enfim, vegetais que estão presentes na nossa alimentação. A gente sabe alguns, né, que existem muitos outros, mas esses são só exemplos. Então agora, né, nessa página 156, nós vemos aí alguns exemplos de objetos que nós utilizamos em nossas atividades diárias e que também têm elementos que têm origem vegetal. Então a gente vê aí uma mesa. Qual é o material usado para fazer a mesa? A madeira. A madeira também, olhando aí essa imagem, é utilizada na fabricação do lápis, na porta, no cabo da vassoura. E no caderno a gente já vê, é usado o quê? A celulose, que também é extraída de uma árvore. Então, todos esses também têm uma origem vegetal.
Então, como na página anterior, agora vocês vão estar realizando essa atividade aí. Então, a atividade pede vocês objetos e contornem aqueles que vocês acham que possuem elementos de origem vegetal. Então, eu vou dar algumas dicas aí. Então, tem objetos aí que utilizam madeira, tem objetos que utilizam a palha, que também provém de um vegetal, a celulose, que eu já falei, né, anteriormente, e o látex, que é, no caso, a borracha, né, que usa para fabricação de pneus. Ai, tô praticamente contando, certo? Então, vocês vão circular apenas aqueles que têm elementos de origem vegetal. Pessoal, então aí na próxima página, a gente vai observar o processo, né, de um vegetal, desde lá a sua plantação até a sua colheita. E que vegetal é esse? É o milho, né, que é muito conhecido aqui na nossa região, principalmente na nossa cidade, né? Então, nós vamos observar aí e ler as legendas que tem embaixo de cada foto. Então, lá na imagem 1, a gente ainda vê as mudas de milho, né, assim que foram plantadas. A segunda imagem já nos mostra a plantação de milho, né, que a gente chama de milharal. A terceira imagem já nos mostra os pés de milho com espigas. E na quarta imagem a gente já consegue ver o milho, né, porém ele ainda está no pé, antes da colheita. E a última imagem já mostra uma colheita de milho. Aí a gente vê que a colheita está sendo feita por um maquinário. Porém, né, aqui na nossa cidade é muito tradicional essa colheita ser feita, né, pelos trabalhadores rurais mesmo, que eles fazem essa colheita na mão. A gente vê aí, né, várias formas em que se pode consumir o milho. Então, a gente vê aí as espigas de milho cozidas, o óleo de milho, os grãos de milho para pipoca, que a gente usa também bastante, né? Principalmente vocês, crianças, né? Que adoram uma pipoca. A farinha de milho, enfim. Então, agora, vocês vão estar respondendo aí essas 3 perguntinhas. A A pergunta assim: você sabia que o milho poderia ter tantas utilidades? A B: em sua casa, vocês consomem milho? E a C: você já reparou que o milho pode ser consumido tanto em receitas doces quanto em salgadas? Então, né, dá para fazer até a pipoca, né? Dá para fazer doce, dá para fazer salgada também. E há mais uma perguntinha: você conhece receitas doces e salgadas com milho? Quais? Então, vocês vão responder a esses questionamentos e vão fazer aí também uma listinha de receitas que vocês conhecem que seja utilizado o milho como ingrediente, certo? Então, o que nós estudamos? Nós estudamos o quê? Que os vegetais, eles podem ser encontrados em vários locais e que podemos utilizá-los de muitas formas. Tudo bem?